Olá, seja muito bem-vindo por aqui. Nesse vídeo você vai ficar por dentro dos detalhes sobre a vida de um dos maiores nomes da música brasileira, Nelson Ned. Ele já nos deixou há mais de 10 anos. Por muito tempo, a sua história esteve esquecida, mas agora a sua esposa decidiu quebrar o silêncio. Já deixa o seu like e inscreva-se aqui no Quem Quem para acompanhar lembranças incríveis aqui no canal. Mas tudo passa, tudo passará. Ícone da música romântica nos anos 70 e 80, Nelson Ned conquistou o mundo com a sua voz potente e suas canções emocionadas. O pequeno gigante da canção, como era conhecido, alcançou sucesso internacional, cantando em português, espanhol e até em inglês. Canto em 6 idiomas. Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutualité. Cantei 4 vezes no Shrine Auditorium em Los Angeles. Suas músicas embalaram histórias de amor e marcaram gerações. Mas por trás do brilho do palco havia um homem complexo, com dores profundas, batalhas internas e cicatrizes que a fama não conseguiu curar. Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song, el pequeño gigante de la canción. Pouca gente sabe, mas os últimos anos de vida de Nelson Ned foram marcados por dificuldades, problemas de saúde e solidão. E o que aconteceu depois de sua morte, em 2014, foi ainda mais doloroso, especialmente para sua esposa, Maria Aparecida Rodrigues, que compartilhou com ele 34 anos de casamento. Agora, passados 11 anos de silêncio, Cida decidiu falar. E suas palavras escancaram uma dura realidade, muitas vezes ignorada pelo público, a vida de quem ficou para trás. Ela revela abandono, dificuldades financeiras, tristeza e saudade. Fala de uma casa que já foi palco de festas e hoje carrega marcas de um incêndio e da solidão, de uma vida de glamour que deu lugar à luta pela sobrevivência. Assista esse vídeo até o final, porque você vai não só relembrar o sucesso de Nelson Ned, como também mergulhar no lado pouco conhecido de sua história, aquele que raramente ganha espaço na mídia, o que vem depois da fama. Você vai ouvir o desabafo emocionado de sua viúva e relembrar momentos marcantes da trajetória do cantor. Essa não é apenas uma homenagem a um artista, é também uma história sobre amor, perda, resistência e sobre dar voz a quem foi silenciado por tanto tempo. Antes de se tornar o pequeno gigante da canção, Nelson Ned era apenas um menino franzino de voz forte, nascido em um casarão em Ubá, interior de Minas Gerais. Era o primogênito de 7 irmãos. Desde cedo, a sua vida seria marcada por um contraste poderoso. A fragilidade de seu corpo, medindo apenas 1,12 m de altura na fase adulta, e a grandiosidade de seu talento musical, que alcançaria os 4 cantos do planeta. A infância de Nelson Ned foi marcada pela descoberta precoce do nanismo. Ele foi diagnosticado com displasia espondiloepifisária. Viu-se desde muito cedo como alguém diferente dos outros, não só pelo tamanho, mas também em espírito. Enquanto a sociedade impunha barreiras e preconceitos cruéis, ele encontrava consolo na música, influência herdada de seus pais, grandes amantes da arte. Aos 4 anos, venceu um concurso de calouros em uma rádio de Ubá. Talvez ali tenha surgido a primeira centelha do artista que o mundo conheceria mais tarde. Ela queria que eu estudasse com professores particulares, porque todo mundo na escola corria atrás de mim e tal. No final dos anos de 1950, sua família se mudou para Belo Horizonte. A vida não era fácil. Nelson Ned começou a trabalhar aos 12 anos como secretário em uma fábrica de chocolates. Mas foi na televisão e nas rádios locais, como a TV Itacolomi e as rádios Guarani e Inconfidência, que a sua voz começou a ganhar espaço e a emocionar os primeiros ouvintes. Aquele menino de estatura baixa, mas com postura de gigante, não demorou a chamar a atenção pela potência vocal,
e pela entrega emocional em cada canção. Estou perdidamente apaixonado. Seu primeiro disco, um show de 90 centímetros, lançado em 1964, era quase uma provocação ao preconceito que sofria. Uma resposta bem-humorada, mas carregada de orgulho e coragem. Mas foi o segundo álbum, Tudo Passará, de 1969, que o alçou ao estrelato. Da faixa título, não apenas se tornou seu maior sucesso, como também virou um hino de superação para muitos brasileiros. A canção foi regravada dezenas de vezes e marcou época. Naquele mesmo ano, ele venceu o Festival de La Canción, em Buenos Aires, com a mesma música. A vitória não só o consagrou fora do país, como também abriu caminho para uma carreira internacional sem precedentes para um cantor brasileiro na época. Da América Latina à Europa, passando por países africanos de língua portuguesa, Nelson Ned arrebatava corações com as suas baladas intensas, sua presença e uma emoção à flor da pele. Em pouco tempo, se tornou um verdadeiro fenômeno internacional. Gravou discos em espanhol, vendeu mais de 45 milhões de cópias e fez história ao se apresentar 4 vezes no Carnegie Hall, em Nova York, sempre com lotação esgotada. Era algo grandioso. Um brasileiro, um anão, cantando músicas românticas em português e espanhol, conquistando plateias inteiras com a sua voz marcante e o seu carisma inigualável. Nelson Ned não era só um intérprete apaixonado, mas também um compositor respeitado. Suas canções foram gravadas por nomes como Moacir Franco, Antônio Marcos e Agnaldo Timóteo. As letras falavam de amor, de dor, de saudade e de perdão, temas universais que tocavam especialmente os corações femininos. O público feminino, aliás, sempre foi um dos mais fiéis a Nelson Ned. Havia algo em sua figura frágil, mas determinada, que despertava ternura e empatia. Meu coração é mesmo sem juízo. Em 1996, ele lançou sua biografia, O Pequeno Gigante da Canção, onde revelava com honestidade que por trás dos palcos lotados e dos aplausos existiam também momentos sombrios. No auge do sucesso, enfrentou depressão, afundou-se no álcool e nas substâncias químicas. Mas sua história é, acima de tudo, de superação, não apenas por sua condição física, mas também de suas dores emocionais e dos preconceitos que enfrentou com altivez. Eu procurei a alegria no Dom Perignon, no Pauline Montrachet, no Johnny Walker Black Label, na cocaína. Até meados dos anos de 1980, era um dos artistas brasileiros mais populares do planeta. E mesmo que hoje ele seja menos lembrado pelas novas gerações, o seu nome continua gravado entre os maiores vendedores de disco da história da música nacional. A fama de Nelson Ned brilhava intensamente nos palcos, mas nos bastidores ele travava batalhas silenciosas e dolorosas. Dono de uma das vozes mais marcantes da música romântica brasileira, o pequeno gigante da canção também foi um homem marcado por excessos, vícios e dores profundas. Ao longo de sua trajetória, o cantor revelou que, por trás da imagem de sucesso e aplausos, escondia-se um grande sofrimento emocional. Durante os anos 70 e 80, período em que era um dos artistas mais populares da América Latina, Nelson Ned mergulhou no consumo de álcool e substâncias químicas. Em entrevistas, já na maturidade, admitiu que chegou a beber 1 litro de uísque por dia. A dependência
o levou a comportamentos agressivos e a episódios de profunda instabilidade emocional, afetando não só a sua saúde, mas também seus relacionamentos mais próximos. Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. A relação com a esposa, Maria Aparecida, foi uma das mais impactadas por esse período sombrio. Em 2012, ela participou do programa A Tarde é Sua, onde confirmou um episódio gravíssimo. Durante uma briga, sob o efeito do álcool, o cantor disparou uma arma e acertou a clavícula dela. O caso é relatado com pesar por quem o conheceu, pois representa o ápice de um comportamento autodestrutivo que já vinha se agravando há anos. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Eu procurava a paz nos calmantes. Mesmo assim, Cida nunca deixou de reconhecer o talento e o coração do artista, especialmente após a grande mudança que ele viveria mais tarde. Aí o revólver disparou, foi um acidente mesmo. Isso já foi em 88, já passado. É importante entender que Nelson Ned não era um homem mau, mas sim alguém com profundo sofrimento. Alguém que, apesar do sucesso, não havia aprendido a lidar com as suas dores internas. Como tantos artistas, ele foi engolido por um mundo que exige muito e dá pouco em troca quando as luzes se apagam. A fama, que parece ser encantadora do lado de fora, muitas vezes funciona como uma máscara que esconde solidão, inseguranças e feridas mal cicatrizadas. Mas a história de Nelson Ned não termina nos excessos. Pelo contrário, ele encontrou, mesmo que tardiamente, uma forma de recomeçar. Nos anos 90, após décadas de altos e baixos, veio a virada. O cantor se converteu à religião evangélica e, com isso, iniciou um processo profundo de transformação pessoal. Abandonou os vícios, reconciliou-se com a fé e passou a dedicar a sua vida à música cristã, lançando álbuns voltados ao público gospel e participando de eventos religiosos por todo o Brasil. Foi nessa nova fase que Nelson Ned reencontrou um sentido para a sua existência, não mais baseado apenas na fama ou no sucesso comercial, mas em algo íntimo e espiritual. Sua voz, antes usada para cantar amores impossíveis e dores do coração, agora se voltava a louvar e a inspirar. E mesmo que seus dias de glória nos palcos internacionais já tivessem ficado para trás, Nelson Ned ganhou o carinho de um novo público, que reconhecia não só o seu talento, mas também a sua coragem de mudar. E quero te louvar por esse ministério. Eu quero te louvar pela vida. Ainda assim, a vida reservou provações duras até o final. Em 2003, Nelson Ned sofreu um AVC que comprometeu a sua mobilidade e a sua visão. Passou a se locomover em cadeira de rodas, perdeu parte da visão de um olho e enfrentou o avanço do Alzheimer, além de lidar com diabetes e hipertensão. Fragilizado, passou também por dificuldades financeiras, contrastando com o esplendor do passado. Mas mesmo diante de tantas perdas, o cantor, no final da vida, era sereno. Havia algo de pacificado em seu semblante, como quem fez as pazes com o próprio destino. O homem que um dia caiu, machucou e machucou-se, foi também aquele que teve coragem de se levantar, pedir perdão e seguir por um novo caminho. A história de Nelson Ned é um retrato comovente de como a fama pode esconder feridas profundas, mas também de como é possível encontrar redenção, mesmo depois de muitos tropeços. No auge da juventude e do sucesso, o cantor se casou aos 25 anos com a atriz Marli, com quem teve 3 filhos. Todos herdaram a sua condição genética de nanismo, compartilhando não apenas a estatura, mas também
o desafio de crescer sob os holofotes e lidar com as exigências da vida pública. A família Ned, com sua composição única, enfrentou uma série de obstáculos, desde o preconceito social até as limitações impostas por um mundo pouco adaptado para a diversidade física. Criar filhos com deficiência em meio à fama e a uma vida pessoal tumultuada não foi tarefa simples. Ainda assim, Nelson Ned sempre se mostrou protetor e atento, especialmente durante a adolescência dos filhos, quando o bullying e a discriminação tendem a se intensificar. Ana Verônica, a caçula, sempre teve espírito artístico e desenvoltura. Com 90 centímetros de altura, atua no circo Roda Brasil, onde dança, canta, faz acrobacias e até números de palhaçaria, envolvendo o público em performances cheias de humor e carisma. Apesar do talento evidente, Verônica, ou Veca, como é carinhosamente chamada, carrega as marcas de uma infância e juventude marcadas por olhares curiosos e situações de exclusão. Segundo ela, o preconceito é muitas vezes silencioso, mas presente em pequenos gestos. A dificuldade para estacionar, a maneira como as pessoas olham, ou mesmo o constrangimento de um simples cumprimento. Juninho, o filho do meio, tem 1,08 m de altura e uma paixão declarada pelo jazz. Baterista de alma, encontrou na música e nos esportes formas de se expressar e enfrentar o mundo com leveza. Embora menos exposto que as irmãs, compartilha dos mesmos desafios, sempre tendo o pai como inspiração e modelo de superação. Mona Lisa, a primogênita, com 1,20 m, seguiu um caminho diferente dos irmãos. Tornou-se fonoaudióloga. Dedicada, ela também escreve e participa de projetos voltados à inclusão de pessoas com deficiência. Ao lado da irmã Veca, compartilha experiências de preconceito cotidiano, como a falta de acessibilidade ou atitudes inconvenientes de estranhos. Ainda assim, ambas afirmam que foram criadas com independência e autoestima, sempre incentivadas a ocupar o mundo com coragem. A dinâmica familiar teve seus altos e baixos. Durante o casamento com Marli, os problemas de Nelson Ned com álcool e substâncias químicas, além de infidelidades, geraram um ambiente difícil. O relacionamento terminou em divórcio. E anos depois, o cantor se casaria novamente com Maria Aparecida, uma mulher de estatura comum, com quem viveu os últimos anos de sua vida. A minha filha Verônica, a minha filha Mona Lisa e meu filho Júnior, a minha esposa Maria Aparecida, os meus pais, sofreram muito. Apesar das turbulências, os filhos recordam o pai com carinho e admiração. Veca, em especial, conta como Nelson Ned foi um verdadeiro escudo durante a adolescência, quando o sofrimento causado pelo bullying a deixava abatida. Ele sempre buscava reforçar as qualidades dos filhos, repetindo frases como "não conto com meu tamanho, conto com a minha voz". Mais do que proteger, ele procurava prepará-los para o mundo, recusando a ideia de criar os filhos em uma casinha de cogumelo, como ele dizia. A casa da família era adaptada assim, mas o olhar era sempre voltado para fora, para a vida. E a gente teve uma adolescência e um começo de vida bem difícil. E aí também a ausência da minha mãe, eu sofri muito, né? O legado que Nelson Ned deixou não está apenas em suas canções ou no sucesso nos palcos. Está também na força de seus filhos, que hoje vivem suas trajetórias com dignidade, talento e consciência social. Entre circo, consultórios e projetos artísticos, seguem carregando o nome do pai com orgulho e com a certeza de que, apesar das dores, foram muito amados. Nos últimos anos de sua vida,
Nelson Ned enfrentou uma dura batalha contra os limites do corpo. Em 2003, sofreu um acidente vascular cerebral que comprometeu a sua visão no olho direito e reduziu significativamente a sua mobilidade. A partir de então, ele passou a se locomover com a ajuda de uma cadeira de rodas e passou a morar em uma residência adaptada em São Paulo. Além das sequelas do AVC, enfrentava também diabetes, hipertensão e um diagnóstico inicial de Alzheimer, condições que, pouco a pouco, impuseram restrições àquele que por tanto tempo foi símbolo de vigor e presença de palco. Na véspera do Natal de 2013, o cantor foi transferido para uma clínica de repouso na Granja Viana, em Cotia, na Grande São Paulo. Dias depois, no início de janeiro de 2014, seu estado de saúde piorou. Ele deu entrada no Hospital Regional de Cotia com infecção respiratória aguda, pneumonia e problemas na bexiga. Na manhã do dia 5 de janeiro, faleceu devido às complicações do quadro de pneumonia. Tinha 66 anos. O corpo do cantor foi cremado no cemitério e crematório Horto da Paz, em São Paulo. A notícia de sua morte repercutiu rapidamente pela imprensa, causando comoção entre os fãs, que há anos acompanhavam a sua luta pela saúde. Apesar de afastado dos palcos e da mídia, o cantor mantinha uma base fiel de admiradores que se emocionaram com a sua partida. A morte do pequeno gigante da canção simbolizava o fim de uma era, marcada por interpretações intensas, letras românticas e uma trajetória cheia de contrastes. Sua última apresentação havia ocorrido em 2008, durante a Virada Cultural de São Paulo. Mesmo visivelmente fragilizado, subiu ao palco no Largo do Arouche e, com esforço e emoção, cantou alguns dos seus maiores sucessos para o público, que se aglomerava para vê-lo de perto. Aquela noite marcou o final definitivo da carreira artística. Depois disso, a sua única fonte de renda passou a ser os royalties de suas músicas, compostas nas décadas de 70 e 80. Valores que já não eram suficientes para cobrir as despesas do dia a dia. 2 anos antes de seu falecimento, em uma rara entrevista concedida em 2012, ele, já com a saúde comprometida, revelou seu desejo mais simples. Queria ser lembrado como um homem romântico, intenso e amoroso. Por trás da fama e das controvérsias, havia um artista sensível que via na música um meio de tocar corações e superar limites. Porque o romantismo praticamente acabou, né? Acabou. Não tem mais o romantismo. O romantismo tá aqui, filho. Após a sua morte, a família optou pelo silêncio. A comoção pública contrastou com a discrição dos parentes, que seguiram suas vidas longe dos holofotes. O nome de Nelson Ned, porém, continua vivo na memória de seus fãs e no acervo musical brasileiro. Seu legado é múltiplo. Ele foi o primeiro cantor latino-americano a vender mais de 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Se apresentou nos maiores palcos do mundo, inspirou gerações de artistas e, acima de tudo, mostrou que o tamanho físico jamais foi barreira para sua grandeza artística. Nelson Ned deixou músicas que continuam sendo cantadas, uma história marcada por dor e superação. Por 11 anos, Maria Aparecida Rodrigues, viúva de Nelson Ned, se manteve afastada dos holofotes. Silenciosa, ela viveu o luto e as dificuldades longe da mídia, tentando preservar a memória do marido e lidar com as transformações abruptas em sua vida. No entanto, em 2017, durante uma entrevista ao programa Domingo Show, Cida, como é conhecida, quebrou esse silêncio. O que motivou a sua fala, após tanto tempo,
foi a necessidade, não apenas financeira, mas também emocional. A realidade que vivia contrastava drasticamente com o que o público imaginava. Ao abrir as portas de sua casa, ela revelou um cotidiano marcado por abandono, tristeza e escassez. Não tenho condições. Eu não tenho condições de nada. Tem dia que eu não tenho nem o que comer. Cida contou que depende da ajuda de amigos e familiares para sobreviver e que nunca conseguiu reformar a casa onde vive. A residência, cheia de infiltrações e com paredes marcadas por fogo, foi cenário de um momento traumático. Um incêndio causado por um curto-circuito no aquecedor, enquanto ela dormia. Acordar com as portas em chamas, ver a televisão explodir e correr para salvar seus cães foram experiências que ainda a assombram até hoje. Foi na outra sala de televisão que pegou fogo e tudo inflamável, né? Ao caminhar pelos cômodos, Cida apontava para os objetos que restaram, relíquias que sobreviveram ao fogo, como alguns CDs antigos de Nelson Ned. Cada canto da casa guarda uma memória, a cadeira favorita do cantor, onde ele costumava ouvir música e tocar violão, o jardim que ele cuidava com carinho, a piscina que simbolizava os tempos de alegria. Agora, tudo em estado de abandono. Saudade é grande e é muito difícil. A dor da perda é agravada pelo contraste com o passado. Durante os 34 anos de casamento, viveram uma vida de glamour e conforto. Nelson, em seu auge, fazia turnês internacionais, gravava em vários idiomas e colecionava fãs por todo o mundo. Gastava sem reservas, champanhes, festas, viagens, Acapulco, passeios de barco, roupas de grife. Cida, que gostava de se vestir bem, acompanhava o marido nessas viagens, pois ele não permitia que ela trabalhasse fora. Queria que estivesse sempre ao seu lado. E ele gastava muito, porque ele adorava tomar champanhe. Dava gorjeta para garçom? Dava. E gorjeta boa. Ela relembra que foram anos de muito amor e paixão. Mas o fim da fama trouxe também o fim do conforto. Após a morte de Nelson Ned, não ficaram bens significativos. A viúva menciona que os royalties das músicas mal cobrem as despesas da casa e que as promessas de apoio vindas de diferentes lados nunca se concretizaram. O abandono, que foi material, também foi afetivo. A solidão passou a ser a sua maior companhia. Aceitar que Deus quis ele perto dele lá, sabe? E aí um dia a gente se encontra. Apesar da mágoa, Cida fala de Nelson Ned com ternura. Ela se recorda da conexão espiritual que acredita ainda ter com ele. Segundo a viúva, ele era muito romântico e carinhoso. Sempre dizia que a amava. Ela mostra com carinho as botas ortopédicas do marido, guardadas como símbolo de sua presença, e relembra o casamento realizado em uma igreja evangélica, marcando quanto a fé era parte da vida dos dois. Continuo amando meu marido, como se ele tivesse presente, sabe? A entrevista emocionou o público. Muitos se surpreenderam ao ver a viúva do pequeno gigante vivendo em condições tão precárias, depois de anos ao lado de um dos artistas mais bem-sucedidos do país. Para ela, o maior legado de Nelson Ned não está nos bens materiais que ficaram, pois quase não restou nada, mas na história que construíram juntos, nas lembranças dos momentos felizes e no amor que, mesmo após a morte, continua vivo. Nelson Ned foi um gigante em muitos sentidos, dono de uma voz potente, reconhecida internacionalmente e de um repertório que tocou corações por gerações. Ele conquistou palcos,
multidões e prêmios, mas também enfrentou batalhas pessoais que deixaram marcas profundas. Por trás do brilho dos holofotes havia um homem sensível, vulnerável, muitas vezes solitário. Um artista que conheceu o auge da fama, mas também o peso do esquecimento e da decadência. Ao som desse bolero, Sua história, contada por quem viveu ao seu lado por mais de 3 décadas, nos lembra que ídolos também são humanos, que por trás da imagem pública há medos, vícios, erros e dores, mas também afeto, generosidade e uma imensa capacidade de amar. Maria Aparecida Rodrigues, a viúva que dividiu a vida com ele, hoje vive uma realidade muito distante do glamour do passado. Seu desabafo, após anos em silêncio, não é apenas um retrato de abandono, mas também um grito por empatia, um lembrete de que a vida depois da fama pode ser dura e que a memória de grandes artistas não deve ser esquecida apenas porque os aplausos cessaram. A história de Nelson Ned e sua esposa é, acima de tudo, uma história de amor, com seus altos e baixos, suas alegrias e cicatrizes. Um amor que resistiu ao tempo, à fama e à ausência. E você? Você se lembra de alguma música de Nelson Ned? Qual delas mais marcou a sua vida? Compartilhe a sua lembrança nos comentários. A sua história também faz parte dessa memória. Não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre alguns cantores dos anos 70 que morreram esquecidos. Basta clicar aqui nesse card que você vai se relembrar de 15 cantores famosos que morreram no completo abandono. É um vídeo comovente que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.